Tinha, irmãos. Marcos, capítulo 4, versículo 26, diz assim: E dizia Jesus: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já está o fruto à mostra, mete logo a foice, porque já é chegada a hora da ceifa. Amém, meu irmão? Vamos orar, pedir que o Espírito Santo esteja nos iluminando nesta noite. Amém? Repreende o espírito de sono, para que ele não venha tirar a semente que Deus quer lançar. Não deixe que ninguém te perturbe do seu lado. Amém? Porque com certeza no momento que nós começarmos a pregar a palavra, vai ter gente querendo conversar com você. Agora não é o momento de você conversar, agora é o momento de você ouvir. Amém? Porque a palavra de Deus vai entrar nos seus corações. Deus querido, eu te agradeço, Senhor, pelos momentos em que te louvamos, pelos momentos, Senhor, em que junto com os nossos irmãos estivemos aqui, Senhor, meu Deus, entoando cânticos para louvor e adoração. Neste momento, Senhor, recebemos a Tua palavra, e neste momento o Espírito Santo é o que age em nós. E eu peço, Espírito Santo, que nos ajude, que traga, Senhor, o convencimento, traga, Senhor, o convencimento do juízo. Celeste, eu te glorifico. Tu és bendito e Tu és santo. Deus bendito, Deus tremendo. Neste momento, Senhor, eu peço, oh Pai, venha, Senhor, sobre estas vidas. Neste momento, Senhor, eu peço, Pai, oh Deus, que acampe os seus anjos ao redor deste local, esteja, Senhor, cobrindo, esteja, Senhor, oh Deus, tirando, Senhor, toda a distração, esteja neste momento, Senhor, impedindo os intentos, Senhor, de Satanás, para que esta palavra não seja entendida. Neste momento nós te agradecemos e te louvamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos nos assentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei. Aleluia. Deixa os dois aqui. Amém, irmãos. Essa semana Deus nos deu 3 tesouros. Na quarta-feira Deus nos presenteou com a palavra em Gálatas 4:1, nos revelando que nós precisamos crescer para que muitas coisas que nós almejamos de Deus possam se realizar nas nossas vidas. Lá fala de um menino que, na condição de ser menor de idade, mesmo possuindo tudo, mesmo sendo filho daquele que tem tudo, ele não pode usufruir das coisas, porque ele precisa crescer. Quarta-feira Deus nos diz, precisamos crescer. Ontem Deus nos presenteou com a palavra da lei das primícias, aonde devemos colocar Deus em primeiro lugar. E Ele nos deu um propósito para nós fazermos no final do ano, para o ano que vem. E hoje, nessa série desses 3 tesouros, eu quero mostrar aos irmãos como funciona o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos entender como Deus ele criou, como que funcionam as coisas. Quando você adquire um equipamento, um aparelho, qualquer coisa, você muitas vezes corre ali no manual. Você precisa saber como ele funciona, porque você quer usufruir de tudo que ele pode te dar de benefício. Não é assim que você procede? Quando você
está olhando para as coisas, você quer ver como funciona tal coisa, para que você possa usufruir. E não é da mesma forma com relação ao reino de Deus. Se você souber como o reino de Deus ele funciona, nós vamos poder alcançar aquelas tão sonhadas bênçãos. Porque uma coisa é Deus fazer um milagre. Amém, irmãos? Milagre, ele foge da lógica. O milagre é algo que Deus pula etapas, algo que Deus faz, ele te abençoa, que não se explica, apenas se vive. Não estou falando de milagres, porque não é todo dia que um milagre acontece na sua vida. Porque Deus não se movimenta somente de milagres, mas Ele quer que nós venhamos entender como que funcionam as coisas no reino de Deus. Porque Ele quer que nós venhamos crescer. Quando nós olhamos para os evangelhos, as parábolas que Jesus conta, Ele sempre fala assim: o reino de Deus é semelhante como? Vocês já viram isso? O reino de Deus é parecido com algo, e Ele conta uma história. Ou Ele diz assim: o que assemelha-se o reino de Deus? E Ele começa a contar uma história. Mas aqui, na tradução, no Marcos 4, aqui diz, Jesus estava dizendo: o reino de Deus é assim. O reino de Deus é dessa forma. Aqui Ele está dizendo que, através desta história, se você entender, você vai saber exatamente como funciona o reino de Deus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, as coisas do reino, elas são programadas. Amém? As coisas do reino, elas são programadas. Há uma ordem. Quando nós olhamos para João capítulo 14, versículo 28, nós vamos ler alguns versículos nesta noite. Deixa eu abrir aqui João 14, 28. Olha o que Jesus fala. João 14, 28. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, certo? Nós podemos dizer que todos são Deus, mas cada um cumpre um propósito ou uma função diferente. É como se os três têm o mesmo poder, mas como uma forma de se relacionar conosco, Ele cria um sistema. Como uma forma de Ele se relacionar conosco, Ele cria uma hierarquia, Ele cria um processo. Quando olhamos para a história, nós vemos desde a de Adão, Jesus ele não pôde vir imediatamente. Precisou primeiro o povo ter uma relação para com Deus. Primeiramente, Deus precisou enviar ou revelar a lei de Deus, para que então se estabelecesse o princípio daquilo que ele é certo ou errado. Precisou o povo assimilar toda esta lei, precisou todo de um processo, para que então no momento certo, para que se cumprisse as profecias, no tempo certo Jesus, ele veio para cumprir o seu propósito. Estão entendendo, irmãos? Você gostaria de estar com Jesus nos céus para todo sempre, mas existe um processo a ser cumprido. Pois enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus disse para nós permanecermos firmes, não é isso? Seria interessante a pessoa que aceita Jesus já ir direto para o paraíso. Não era bom? Você já ir direto para a morada eterna? Está garantido, nada pode ser mais perdido. Mas não é assim. Existe o tempo certo para todas as coisas. Você quer, vamos supor, você está num campo, você deseja comer algo, você vai ter que plantar. Mesmo hoje, na modernidade que nós vivemos, você quer ter algo, você precisa fazer parte deste processo para até ele chegue à sua mão. E não é diferente as coisas de Deus. Nós vemos aqui em João, no capítulo 15, no versículo 11, nós vemos aqui que Jesus ele fala que os princípios
de Deus são para o nosso bem. Olha o que ele fala assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em quem? Por que Deus ele sempre fala conosco? Para que a alegria permaneça em mim. Estão entendendo? Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Você pode ver que a pessoa que não tem Jesus, ela tenta suprir algo com coisas que não satisfazem a sua alma. E ela sempre está em busca de algo. E ela nunca vai encontrar, porque Jesus disse que Ele fala estas coisas para que a alegria seja completa em nós. E Ele continua: e a vossa alegria seja completa. Estão entendendo que só em Jesus nós vamos ter uma alegria plena? Só em Jesus nós vamos estar satisfeitos. O que é estar satisfeito em Jesus? É mesmo diante das privações ou das adversidades da vida, eu não me desespero. Ou eu aguardo, se for da vontade de Deus que isso aconteça em mim, eu aguardo, eu espero. A vontade de Deus é que nós venhamos entender. A vontade de Deus é que nós venhamos crescer, meu amado irmão. Então diga aí para o seu irmão que está do seu lado: você precisa crescer. Aleluia. Um pouco sobre o reino de Deus é nos revelado através da palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37. Acharam? Olha o que diz aqui: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente ao seu próprio corpo. Quando nós olhamos para o que Deus ele fez, Ele criou um sistema. Nada nasce pronto. Estão entendendo, meu irmão? Você quer ser abençoado? Você quer ser usado por Deus? Você precisa iniciar o processo. Você quer conhecer a palavra? Você vai ter que iniciar esse processo. Você não vai acordar amanhã já conhecendo a palavra. Você não vai acordar amanhã dominando tudo, mas você tem que ter um ponto de partida, um desejo no seu coração de fazer. Então você toma uma atitude, então você inicia o processo. E quando você então espera, aguarda, ele vem. Então eu quero mostrar algumas etapas de como que funciona o reino de Deus, e os irmãos vão poder entender e olhar para a vida, a sua vida, e ver se está correndo desta forma. Tudo no reino tem um processo. E se você souber o caminho, preste bem atenção, se você souber o caminho, o que vai acontecer? Você vai alcançar o seu objetivo. Os irmãos já andaram numa estrada em que você não conhece nada. Você olha para a direita, para a esquerda, parece que você está perdido, mas o que te garante ali? É porque lá atrás você deu início e você sabia que este era o rumo. Mesmo que depois você não encontre mais nenhuma informação, mas você sabe, se eu permanecer em frente, eu vou chegar. Assim também acontece nas nossas vidas. Se nós soubermos o caminho, tudo se torna possível. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 28. Aleluia, Jesus. Lucas 14, versículo 28. Olha o que diz aqui: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar?
para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha o que Deus está dizendo através dessa palavra. Se você quer fazer algo, você precisa saber se você está disposto a pagar o preço. Sabe, meu irmão, quando eu leio essa palavra, eu lembro um pouco de algo que aconteceu comigo, ainda está acontecendo. Quando nós tivemos um desejo de ter uma casa, e eu e minha esposa, nós decidimos, vamos atrás, né? Eu lembro que naquela época, através de uma oferta de primícias, Deus colocou essa oportunidade nas nossas mãos. E quando nós estávamos já na casa, nós olhamos e havia necessidade de melhorias. Nós queríamos ter, tivesse um quarto para cada um dos filhos, algumas coisas. E eu disse para minha esposa assim: olha, a gente não tem dinheiro para fazer, mas tem um jeito de se fazer, só que é demorado. Tem um jeito para fazer. A gente tem como comprar um material, mas não tem a mão de obra. Eu falei para ela: você aguenta esperar nós mesmos fazermos? Eu lembro que na época ela falou assim: nem se for para dormir em cima do bloco, eu vou. E um pouco disso aconteceu. Quantas vezes nós dormimos em cima do tijolo, só com o colchão, com o objetivo, né? A Suzete emprestou para a gente, para que o objetivo se cumprisse. Desde 2011, nesses quase 7 anos, em nenhum dia sequer eu fiquei sem fazer alguma coisa lá. Ainda não terminei. Ela perguntava para mim: quanto tempo será que vai demorar? Eu falei assim: acho que uns 7 anos. Você não vai demorar tudo isso, não. Estamos terminando, né? Então, meu amado irmão, eu falei para ela assim: ou é desse jeito, ou a gente nem começa. Não tem como. Então, o que eu estou dizendo, contando esta história? Você quer fazer? Você precisa ver o preço que precisa ser pago. Assim também são com as coisas celestiais. Assim também é com todas as coisas. Você quer ganhar a sua família para o Senhor? Quer ou não? Tem o preço de quantas noites você vai ter o seu joelho dobrado lá para ir buscar. Estão entendendo? Sabe por quê? Jesus, ele disse algo muito interessante. Ele diz assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, né? Está aqui no versículo 32, 31. Mas é como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz maior que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Às vezes, quando eu era pequenininho, a gente ouvia falar: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo como um grão de mostarda, porque a semente, ela tem um potencial de produzir. Estão entendendo? Se você tiver um potencial de produzir, não importa se você é pequeno, você pode gerar grandes frutos. Não importa, irmão. O potencial tem que estar aqui dentro. Eu tenho que estar alinhado com a palavra. O processo, ele se torna possível. Agora eu quero que você repita algo comigo. Mas o apressado, o rebelde, o que não ouve orientações, não consegue. Agora você vai dizer isso para o seu irmão. Mas o apressado, o rebelde, o que não ouve orientações, não consegue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero te mostrar quais são as fases desta parábola, para que nós possamos entender como funciona o reino de Deus. Amém? Primeiro que nós precisamos conhecer os princípios e depois praticá-los.
Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 6, versículo 46. Abra a sua Bíblia. Lucas 6, versículo 46. Amém? Olha o que diz aqui. Lucas 6, versículo 46. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o que Jesus estava dizendo àquelas pessoas que estavam com ele. Como que vocês me chamam de Senhor, se você não faz o que eu falo? Estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Como que nós chamamos Deus de Pai, Deus de Senhor, Deus de querido, Deus de amado, Deus do meu dono, e podemos colocar tantos adjetivos, e você não faz o que Deus te fala, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, porque se você não está disposto a ouvir o Senhor, se você não está disposto a pôr em prática o que Ele ensina, eu te digo que você está perdendo o seu tempo precioso. Porque Deus não quer que você apenas venha encher ou fazer parte de um grupo de pessoas dentro de uma igreja. Mas como Ele nos disse na quarta-feira, Ele quer que você cresça. Porque se você crescer, as outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso crescer. Eu preciso, no momento em que eu estiver falando com o Senhor, eu tenho que pedir: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, eu quero entender. Na verdade, nós temos medo de fazer essa oração, porque às vezes lá dentro nós não queremos ver nada, irmãos. Às vezes lá dentro de nós não queremos entender nada. Vamos seguir, vamos deixa o dia passar, deixa a semana passar, o ano está acabando, vamos festejar o final de ano, deixa o ano que vem a gente ver o que vai fazer. Mas, meu amado irmão, Deus está dizendo: peça-me que abra os seus olhos, porque eu vou te direcionar para o caminho certo. Eu vou te direcionar, eu vou te dizer o que você tem que fazer para que você alcance a vitória. Às vezes nós queremos alcançar a vitória, mas queremos que ela simplesmente entre pela nossa porta e diz: é meu prazer, eu sou a vitória. Olha que beleza, ó, usufrui de tudo. Não, meu irmão, Jesus disse que assim, nós não somos maiores do que Jesus, o nosso Senhor. Se Ele também padeceu, nós também vamos. Se Ele também teve que passar por um processo, nós também temos que passar. Nós somos melhores do que Jesus? Não. É por isso mais Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou contigo. Nessa tarefa que você tem para cumprir, o fardo mais pesado Ele já levou para nós. Não há tentação maior que você não possa suportar. Mas Deus quer que você seja um cooperador com Ele. Ele te pergunta: você está disposto a caminhar comigo? Porque não pense que Ele vai te deixar você sentadinho ou dormindo na rede enquanto Ele faz as coisas para você. Ele diz: vamos caminhar comigo. Ele disse para os discípulos: será que vocês não conseguem orar pelo menos 1 hora? Eu intercedo por vocês, mas dobre o seu joelho, também comece a clamar. É isso que Jesus estava querendo dizer. Entenda, meu irmão, nós precisamos entender, precisamos planejar. Senão nós não podemos deixar para fazer as coisas depois que elas aconteçam. Na hora que acontece algo, eu vou buscar a Deus. Eu não estou dizendo que isso é errado, você precisa começar em algum momento. Mas depois que você começa, não retroceda não, meu irmão. Porque senão você se torna um ingrato. É como os leprosos que foram até Jesus e foram curados. Enquanto eles estavam com a lepra, eles encontraram o caminho. Enquanto eles estavam oprimidos, eles souberam ir até Jesus. Mas depois que foram limpos, viraram as costas e se esqueceram. Quantas vezes nós viramos as costas para Deus?
É como se nós disséssemos: ó Senhor, tudo que você fez por mim, eu não estou nem aí para você. É dessa forma, não fazemos com palavras, mas fazemos com as nossas atitudes, porque Deus quer ser honrado. Deus nos disse ontem: quero ser honrado. E honrar ao Senhor em todas as coisas, porque sempre as circunstâncias vão te colocar numa condição de honra ou desonra, sempre, porque a decisão é tua. Foi o que Deus disse a Caim: se procedestes bem, não seria aceito, mas porque procedeste mal, eis que o pecado já está à tua porta. Cabia a você resistir, porque como se Deus te dissesse: eu te dou a força e as ferramentas necessárias. Não fez porque não quis, não fez porque se esqueceu que era para honrar ao Senhor. E muitas vezes as pessoas são levadas pelos ventos, levadas pelas circunstâncias, e muitas vezes perdem a bênção, perdem tudo aquilo que Deus tinha para elas, porque não souberam enxergar aonde estavam se metendo, não souberam enxergar o que o diabo estava preparando numa cilada na esquina da vida, ao qual o encontrou. Mas a palavra nos diz: se nós estivermos com o Senhor, se nós estivermos com o Senhor, Ele vai nos abençoar. Muitas vezes nós dizemos assim: quero viver um sonho. Quantos não têm sonho? Aí eu te pergunto: existem sonhos impossíveis? Pode ser até que existam, mas vamos supor que você tem um sonho de fazer uma grande viagem. Enquanto isso não acontece, o que você tem que fazer? Eu vou saber o preço. Não é isso? Não é assim? Começa. Vou saber o preço. Aí eu vejo assim: bem, quanto eu teria que juntar por mês para conseguir? Bem, em 12 meses não dá, em 24 não dá, em 36 não dá, em 48 não dá, em 72 não dá, em 100 meses dá? Então eu vou começar. Estão entendendo, irmãos? Às vezes quando a gente começa a projetar muitas coisas para frente, nós começamos a ter preguiça, nós tendemos a desistir. Agora, se Deus te dissesse: olha, se você chegar até aquele mês, vai acontecer, você não faria? Mas a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, a certeza das coisas que não se veem, porque Deus quer que você cresça. Imagine se Deus colocasse tudo na sua mão. Aí você encontraria o caminho do Senhor. Senhor, estou precisando de tal coisa, Ele te dá. Obrigado, Senhor. Aí você vai, usufrui. Daqui a pouco você se lembra que você está precisando de outra coisa, porque quando você mesmo consegue pelas suas mãos resolver, você não lembra de Deus. Aí você chega de novo lá: Senhor, estou precisando de tal coisa, Ele te dá. Aí você volta, usufrui. Desse jeito você vai crescer, irmãos. Desse jeito você vai aprender a ter comunhão com Deus? Não. Então muitas vezes nós não recebemos, porque Deus está olhando a sua atitude. Deus está vendo que você só está com interesse, não de honrá-lo, não interesse de buscá-lo, mas o único interesse exclusivo é de receber. Mas mesmo assim, olha que coisa, mesmo assim, Deus muitas vezes te dá, porque Ele te ama. Eu acho que você não faria isso, né? Acho que ninguém aqui faria isso. Se alguém chega para você, nem te cumprimenta, né? Não, me dá tal coisa. Aí você vai lá e dá. Ó, faz isso para mim, me leva ali. Faz uma janta lá para mim que eu quero ir na tua casa. Aí vai pedindo um monte de coisa. Chega uma hora e fala assim: você pensa que eu sou o quê? Não é assim que você ia falar? Você está pensando o quê, rapaz? Né? Aí você ia se exaltar. Agora Deus, Ele nos recebe. Muitas vezes mesmo vendo no nosso coração uma raiz de ingratidão, Ele mesmo assim Ele faz. Sabe por quê, irmãos? Ele sempre espera que você mude. Ele sempre espera que você vai tomar uma nova atitude. Porque enquanto as portas da graça estiverem abertas, há esperança para todos. O problema é quanto tempo você tem.
O problema é quanto tempo nos resta. Pode ser que não dê tempo para consertar. Pode ser que não dê tempo. Por isso que Jesus diz: venha, venha, venha logo. Poderíamos perguntar: qual é o preço do sonho? Dá para fazer agora? Não dá para fazer agora? O fato de você adiar um sonho não quer dizer que você vai deixá-lo de lado. Mas você precisa esquematizar. Eu quero me aposentar e morar lá não sei aonde. Um exemplo, na praia ou no campo. Então, o que você precisa fazer agora para ter? Você vai ter que pagar um preço agora para usufruir depois. Estão entendendo? Então, tudo tem que ser calculado. Nesse tempo, nessa caminhada, Deus pode te fazer um milagre e encurtar o que era para ser em 10 anos, em 1 ano Ele te abençoa, porque Ele vê o seu esforço e Ele vai lá e acrescenta. Estão entendendo? Nessa caminhada, você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Então, se era para esperar um tempo, você espera menos. Se está faltando uma quantia, Deus coloca na sua mão. Estão entendendo o que acontece, irmãos? Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse assim: queres ser meus discípulos? Quem quer ser discípulo do Senhor Jesus? Então quem vai te responder é o próprio Jesus. Serve essa resposta? Então vamos abrir em Lucas 14, 26. Eu nem vou responder essa pergunta, porque eu vou deixar para Jesus me ajudar aqui. Lucas 14, 26. Acharam? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gostou da resposta? Mesmo se você não gostou, foi Jesus que disse, não fui eu. Não fui eu, meu irmão. Ele estava dizendo assim: quer ser meu discípulo? Calcula bem, veja bem. Sabe por que Jesus falou isso, meu irmão? Porque em algum momento você vai ter que escolher. Ele não está dizendo que você vai abandonar, mas Ele está dizendo que em algum momento você vai ter que colocar Deus na frente dessas pessoas. Estão entendendo? Em algum momento você vai ter que escolher: eu vou colocar Deus na frente da minha própria vida. Hoje, o mundo diz que é o dia do descanso para o trabalhador. Mas aquele que coloca Deus em primeiro lugar, dando o culto a Ele, a semana é abençoada. Foi o que Deus disse para nós ontem. A lei das primícias. Faz primeiro para mim. O profeta não encontrou a viúva? O que ele disse? Faz primeiro para mim. E o que aconteceu? Multiplicação. Você pode fazer até melhor depois, mas se não for primeiro para Deus, você vai ser abençoado? Pode até ser, mas não tem a mesma força do que você fazer primeiro para Deus. Se você fizer primeiro para Deus, pode ser algo pequeno, ele se torna grande, porque a palavra fala que quando nós primeiro fazemos para Deus, todo o restante daquela coisa que você ofereceu primeiro para Deus se torna abençoado. Então o que quer dizer? Se logo pela manhã eu ofereço os primeiros minutos do meu dia para Deus, todo o resto do dia vai ser abençoado. Se eu ofereço o primeiro dia da semana para Deus, toda a semana vai ser abençoada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a lei das primícias. Então, qual é a primeira etapa que nós encontramos então nesta parábola? Então vamos voltar aqui para a parábola. Marcos capítulo 4, versículo 26. Diga aí comigo, primeira etapa. Semente. Amém, meu irmão? Primeira etapa é a semente. A palavra diz que é lançar na terra. É por isso que a Bíblia diz: se eu comer a semente, eu tenho o que plantar, irmãos? Tem? Tem milagre nisso aí?
Porque até para Deus te abençoar, Ele diz que Ele põe a semente na sua mão. Mas Ele diz que ela não vai surgir do nada. Estão entendendo isso? Eu tenho que lançar na terra. Eu tenho que começar. Eu tenho que fazer um planejamento. É por isso que quando Jesus chega diante do cego de Jericó, Ele diz: o que queres que eu te faça? Porque o cego podia ter pedido um monte de coisas, mas ele diz: eu quero ver. Então tá, é isso que você quer? Então eu vou fazer. Estão entendendo, meu irmão? O que você quer? O que você necessita? Antes de começar, eu preciso saber o que eu quero. Porque muitas vezes nós pedimos qualquer coisa para Deus e depois a gente se esquece até do que a gente pediu, porque não era tão importante, meu irmão. Porque aquilo que é importante você não esquece. Aquilo que realmente você quer, você não vai deixar de lado. Porque se alguém dissesse: ó, em algum lugar dessa rua há um tesouro, você saía fazendo um buraco, tudo quanto é lado, e vai procurar. Alguém dissesse: ó, no seu quintal tem um tesouro lá, você ia esburacar a casa inteira, mas você ia procurar. Por quê? Qual é o objetivo? É de encontrar. Assim também nós temos que ter esse objetivo de buscar as coisas de Deus. É salvação para minha casa, eu vou insistir até o último. Enquanto eu estiver nessa terra, eu vou lutar. Mas não é lutar assim, ó, Deus, ó, você sabe, hein? Ó Deus. Não, eu tenho que, a palavra diz que eu tenho que ser o profeta. Sabe o que é o ser o profeta? É com a minha boca. Por que é tão difícil as pessoas abrirem a boca? Porque o diabo sabe que se você abrir a boca e começar a clamar, Deus vai ouvir. E o diabo sabe, se você começar a insistir, a porta vai ser aberta. Porque você está servindo um Deus vivo. Amém? Seu Deus é vivo ou não? Ele ouve ou não? E por que você fica calado? Mesmo Deus conhecendo a sua mente, Ele fez um processo. Olha que interessante. O reino de Deus não nasce pronto. Até para você ser abençoado, você tem que chegar diante de Deus e pedir. Pedir e o quê? Bater. Olha que coisa interessante. Sistema de Deus. Você chegar lá no céu, você diz: Senhor, por que você fez dessa forma? E Ele vai te dizer: ó, se não tivesse sido dessa forma, você não estaria aqui hoje. Ele responderia para você dessa forma. Segunda etapa, a erva. Olha o que diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 27. Dormisse e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Tem um ponto e vírgula aqui, amém, irmãos? Olha o que diz aqui, ó. Porque a terra por si mesmo frutifica. Agora ele mostra o processo. Primeiro o quê? Primeiro a erva. Então vamos lá, o que é a erva? É a fase da prova. Por que a erva é a fase da prova? Porque, irmãos, vamos fazer uma simulação aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Isso aqui serve. Vamos supor que essa aqui é a minha semente, certo? Então, eu posso comer, mas eu decidi plantar, porque eu quero que aconteça algo. Então eu pego a semente, e às vezes a gente tem apego às coisas, né? Aí você, será que eu lanço ou não? Eu acho que eu vou comer. Não, mas eu lanço. Eu decidi lançar, eu vou semear. Então, olha o que acontece, eu semeio, eu lanço a semente. Foi para a terra. O que eu tenho na minha mão? Nada. Estou vendo o resultado? Esse é o perigo. Então a segunda fase é a fase da prova, é a fase da erva. Porque quando eu lanço a semente, eu não tenho nem a semente e eu ainda não tenho o resultado. Então, nesse momento é que entra a fé. É nessa fase que a fé ela precisa ser exercida. É aqui onde ocorrem as desistências. Porque no outro dia você ainda não vê nada,
você também não tem a semente, e passa mais outro dia, e passa mais um dia, e passa mais outro, às vezes passa um mês, passa 6 meses, está chegando um ano, e você não vê resultado, aí você fala, Deus não quis que acontecesse na minha vida. Agora eu te pergunto, Deus te falou que não era para acontecer, ou você deduziu isso? Entende o que eu estou dizendo? A gente tende a deduzir coisas, irmãos, para justificar a nossa não permanência, muitas vezes nos nossos próprios projetos. Deus não quis. Mas você queria? Eu queria. E por que não insistiu mais um pouco? Eu acho que Deus não quer. Seja a vontade de Deus. Irmãos, quando você fala assim, seja a vontade de Deus, é como se você estivesse lançando sorte. Sabe, jogando um dado assim, seja a vontade de Deus. Se cair para mim, sou abençoado. Se não cair, tudo bem. Mas a palavra diz o quê? Que nós temos que lutar. Não é isso? Ou você vai abrir mão da sua casa? Vai abrir mão dos perdidos da sua casa? Seja o que Deus quiser. Veja que esse princípio não se aplica agora na sua casa. Porque Deus quer que eles sejam perdidos? Quer ou não, igreja? Não. Está vendo que o princípio que você criou, ele não está se aplicando nessa ocasião? Por quê? Porque a palavra diz que Deus quer te abençoar. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas você precisa primeiro crescer. Você precisa primeiro colocar Ele em primeiro lugar. E você precisa semear. Então essa etapa é a difícil. É aqui onde é a desistência. É aqui onde as pessoas deixam para lá. Eu não vou pedir mais. Então vem agora a terceira etapa. A terceira etapa é a espiga. Então primeiro a erva, depois a espiga, segundo o texto que nós estamos lendo aqui. A espiga é a fase da paciência e também da precipitação. Por quê, irmão? Essa é a fase essa fase é que nos faz crescer. Porque se você está aplicando a fé, você está sendo perseverante, você está insistindo, então você está ali lutando, está buscando. E aqui então de repente começa a aparecer uma pequena mudinha ali, sabe? Às vezes você olha ali no vaso, um vaso que às vezes estava 2 anos lá num canto. Aí um dia você vai abrir a porta, você olha um negócio assim, um negócio verdinho, você olha assim, você vê que é uma plantinha bem pequenininha. Você fala, puxa, pensei que essa terra aí não ia dar nada. Você que está tudo morto aí, mas surgiu alguma coisa. Então essa é uma fase que te faz crescer. É uma fase que se você não estiver pronto, você não vai ver ou não vai receber o fruto. Porque o que diz Gálatas 1:3, que é o que Deus nos disse na quarta-feira. Gálatas 1:3 diz que o menino, sendo menor de idade, mesmo possuindo tudo, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele não pode usufruir dos bens, porque ele não tem idade ainda. Irmão, se você não crescer, tem coisas que Deus não vai colocar na sua mão. E aí nós temos que entender o princípio, porque não é apenas cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam. Eu tenho que buscar o crescimento, eu tenho que buscar o entendimento, a minha fé ela vai ser provada, eu tenho que ter paciência para poder alcançar o objetivo. Essa é a fase onde eu tenho que clamar. Estão entendendo, irmãos? Agora é a fase onde você vai ser o profeta, onde você vai clamar, onde você vai interceder, onde você não pode desistir neste momento. Aqui é onde muitos abortam todo o projeto, porque não sabem esperar. E nós vivemos numa época em que as pessoas querem tudo para ontem. Eu lembro que quando eu era menino, quando chegava uma sexta-feira no final da tarde, se alguém não te encontrasse no serviço, ele falava assim, agora é só segunda. Eu olhava no relógio, não dá mais. Porque ninguém tinha telefone quase em casa, né? Ou te mandava um telegrama se fosse muito urgente, ou ele conseguia esperar até segunda-feira. Quando você chegasse lá no serviço, ele conversava com você.
Mas hoje não, hoje tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Menes, tem um monte de coisa. As pessoas acabam te achando, e se não te achar, encontra o celular de um vizinho e manda te chamar. Não é assim que acontece? Porque as pessoas querem as coisas para ontem. E como esperar neste mundo, irmãos? Como esperar neste mundo? O pior é que a nova geração, ela já cresce nesse ambiente, já querendo tudo para ontem. Sendo que Jesus, através da palavra, ele diz que você, se você for ainda menor de idade, você não pode usufruir de tudo, mesmo possuindo tudo. Isso nos remete para a nossa vida espiritual, porque ela não cresce igual o corpo físico. Seria bom, né? Eu tenho 5, 10 anos de igreja, então eu tô grande já. Não é assim que funciona, irmãos. Às vezes você pode ter 10, 20 anos, ainda está sendo criança ainda, imaturo. Por quê? Para que você venha crescer espiritualmente, nós precisamos nos lembrar do rio que nós cantamos agora há pouco. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Ezequiel, capítulo 47. E esse rio, por onde passa, ele vai trazendo vida. Mas ele traz vida por onde ele passa, irmão. Se você ficar do lado olhando o rio, você vai falar, puxa, que bonito. Mas não vai acontecer nada com você. Olha que rio bonito, águas cristalinas. E alguém de repente passa por trás e você diz, você já experimentou dessa água? Não sei nem que gosto que tem, mas eu estou vendo que é bonito. Você já entrou, você sabe se essa água é morna, quente, é gelada? Não tenho nem ideia. Faz 10 anos que eu estou aqui olhando o rio. Eu sei que ele é bonito, mas eu nunca experimentei. Você já deu uma olhada o que tem aí embaixo? Porque a Bíblia diz que os tesouros estão escondidos no profundo. Olha, eu já ouvi essa palavra, mas eu não tentei ainda encontrar esses tesouros. Estão entendendo, irmãos? Se você não mergulhar na presença de Deus, você não vai crescer. Não crescendo, não recebe. Não recebe, não tem entendimento, não vai plantar. Não plantando, não vai colher. Aí você fica estagnado. Aí você acha, Deus se esqueceu de mim. Na verdade, você que não ou entendeu o que Ele tem para dizer. Então nós chegamos agora na quarta etapa, que é o grão cheio na espiga. Não é isso? Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Tem uma pegadinha aqui nesse texto que Jesus deixou. Aqui diz, por último, o grão cheio na espiga, né? Então vamos esperar um pouquinho. Vamos falar aqui do grão cheio da espiga. É a fase do discernimento. Por que eu preciso discernir aqui? Presta bem atenção. Porque o grão, ele está cheio. Está bonito, você olha assim, cresceu. Está na estatura. Você vê que brotou ali alguma coisa. Mas o que olha aí na Bíblia. O que ele está pronto? Olha aí no texto. Por último, o grão cheio da espiga. Depois o que diz aí a palavra? O que mais? Fala aí. Não, o grão cheio da espiga, por último, o grão cheio da espiga. Tem uma pegadinha aí. E quando estiver, olha aí. E quando estiver maduro, é ainda a hora de colher? A quarta etapa é onde as pessoas se precipitam. Está quase. E nessa hora, irmãos, de precipitação, o que acontece? É a hora em que você, meio bocudo, vai correndo contar para alguém. Só que essa pessoa, ela não tem a mesma maturidade sua. Porque se você chegou até aqui, é que você demonstrou uma maturidade. Aí você, bocudo, vai correr, falar para a pessoa não tem o discernimento, não tem a maturidade e te frustra. Ele profere ali palavras que acabam com o seu sonho. E aí você desiste de colher, estava tão perto, mas você desiste. Ou o que acontece aqui nessa fase? Aí a pessoa está tomada por um espírito de inveja.
destrói tudo aquilo que você tentou conquistar. Porque então essa é a fase do discernimento, porque eu preciso aguentar mais firme, mais um pouco. Não é para qualquer um que você tem que ir contar. Você tem que esperar em Deus. Mas se precisar contar, conte para quem realmente você sabe que tem o discernimento para te ajudar nessa última fase. Por quê? Porque, meu amado irmão, porque se você não esperar mais um pouco, o fruto ele ainda sofre algumas transformações até o momento de colher. Ainda precisa mais um pouquinho, está quase lá, mas ainda não é a hora. Então nesse momento você precisa ter esse discernimento, para que você possa ir colher na hora certa. Sabe por quê, irmãos? Quando chega a quinta etapa, aqui já é o cumprimento das promessas. Aqui já é o momento em que você vai colher. Aqui é o resultado final. A Bíblia aqui diz que agora não depende mais de você. Sabe por quê? Olha o que diz aqui o texto. Vamos lá, de novo no 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já está maduro, ou quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegada a hora. Estão entendendo, irmãos? Agora sim, nesse momento, mesmo se você não quiser, está ali, está pronto. E eu tenho certeza que quando chegar nessa fase, você não vai desistir. Depois de tanto sofrimento, tanta luta, você vê, não, agora aconteceu. Aí você vai realmente se regozijar. Porque aqui a palavra diz que a terra agora vai produzir por si só. Porque se você tira antes, tá verde, eu vou pôr de novo na terra. Tem jeito, irmão? Se bem que se for banana, você põe um jornal lá, resolve um pouco, né? Mas aqui não é banana, não tem como pôr de volta na terra, você vai abortar. Agora eu te pergunto, e se você tivesse comido a semente, você teria visto a vitória? Por isso nós precisamos plantar. Primeira etapa, a semente, planejamento. Segunda etapa, a erva, fase da prova. Terceira etapa, a espiga, é a fase da paciência, mas também pode ser a fase da precipitação. A quarta fase é o grão cheio na espiga. Está quase lá, mas ainda não está bom. E a quinta fase, sim, é a fase da colheita. E eu encerro aqui essa mensagem, porque depois de pregar tudo isso, nós não poderíamos sair sem fazer algo. Amém, irmãos? Então eu queria orar pelas pessoas que são ansiosas. Porque se você for ansioso, você não vai conseguir chegar até a quinta etapa. Eu quero orar por pessoas que não sabem esperar, que é tudo para ontem. E se você querer tudo para ontem, Deus não vai atender a muitas coisas que você necessita. Eu quero orar por pessoas que não conseguem terminar o que começa. Sabe, a pessoa inicia algo e larga lá, perde o ânimo. Aí começa outra coisa, também não termina. Aí começa outra coisa, também não termina. Eu estou dizendo, não só em coisas materiais. Isso também tem a ver com relacionamentos. Você começa um e não termina. Vai para outro e não termina. Vai para outro e não termina. E qual será o fim disso? Eu tenho que te dizer que não vai ser boas coisas, irmãos. Por isso, se Deus está falando com você, vem aqui à frente. Eu não vou pôr a mão sobre a sua cabeça, eu só quero orar por você. Você que precisa de habilidades para planejar. É como se você dissesse assim, presta atenção, é como você dissesse assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso planejar, mas eu não sei como. Pessoas que têm falta de fé, quero orar por você. Precisam de força. Eu necessito de força. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se achegar bem para dar espaço para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Olha, se eu fosse vocês, vinha todo mundo. É. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra é para mim também. Para mim, eu também quero colher. Se eu fosse você, meu irmão, que está aí na porta, larga o posto e vem também. Nessa hora, o que mais importante é a bênção que Deus tem para você. Aleluia. Irmãos, nós tenho certeza que aquilo que Deus trouxe para nós hoje é porque Ele tem coisas para vocês. Não foi à toa que Deus colocou essa palavra no meu coração. Não foi à toa. E na verdade Deus, Ele tem dito: eu quero que a minha igreja cresça. Para que ela venha crescer, é necessidade de ensinar. Amém? Uma criança, ela não cresce do nada, você precisa ensinar. E Deus certas vezes disse: ensine tudo. Mesmo que você ache que as pessoas já sabem, não faz mal, quem souber, não tem problema. Mas tem pessoas que às vezes nunca ouviram. E Deus quer te abençoar. Por que Deus fez isso conosco hoje? Porque o ano está terminando e Deus, Ele tem algo grande para vocês no ano que começa. A não ser que Ele venha buscar a sua igreja. Mas Ele está nos passando esses passos. E começou na quarta-feira, passou por onde termina hoje. 3 tesouros. Mesmo que você tenha perdido algum, mas foque naquilo que Deus falou hoje, tá? Eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido, nós sabemos, Senhor, que quando a palavra ela é pregada, o Senhor confirma com sinais, com milagres, com maravilhas. Ó Deus, eu creio aqui, Pai, que tem muitas vidas que não vão precisar esperar pelas 5 etapas, porque o Senhor vai acelerar o processo. O Senhor irá fazer simplesmente pelo fato deles terem atendido a tua chamada, Pai. O Senhor vai fazer para mostrar que Tu és um Deus vivo. O Senhor vai fazer para mostrar que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos através de circunstâncias. Não são as coisas deste mundo que ditam a nossa vida, mas é o Deus vivo que está lá no céu. Por isso, Pai, eu oro neste momento e peço, Senhor, que toda ansiedade, Pai, caia por terra. Todo espírito maligno que tenta, Senhor, agir na mente, que tenta, Senhor, agir, Senhor, na vida, trazendo, Senhor, desespero, afobação. Oh Pai, nós sabemos que a ansiedade nos priva de nós vivermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor já disse que irá fazer. Mas o inimigo, ele se apresenta diante de nós para que nós venhamos abortar aquilo que o Senhor já nos prometeu. Por isso toda ansiedade cai por terra agora. Pessoas que não sabem esperar, Deus dá paciência. Pai, dê domínio próprio, controle, Pai, para que o Seu nome seja exaltado. Oh Pai, eu peço, Pai, para aqueles que iniciam projetos, mas não conseguem terminar, conceda habilidades. Eu peço agora habilidades, Pai. Toca, Senhor, nas mãos dos Teus filhos. Toca, Senhor, a mente dos Teus filhos. Deus, traga ideias. Traga, Senhor, maneiras de fazer. Traga, Senhor, Pai, coisas que irão habilitar os Teus filhos para grandes coisas. Oh Pai querido, eu oro neste momento, Pai. Oh Deus, eu oro para aqueles que estão com a fé abalada. Seja restaurada em nome do Senhor Jesus. Você vai enxergar as circunstâncias de uma maneira diferente, porque Deus está contigo. Eu peço, Senhor, que haja visão, Pai, visão espiritual para contemplar e entender o que está acontecendo. No momento, Senhor, que estamos esperando, no momento em que não temos a semente, no momento, Senhor, em que nós também não temos os resultados, dá, Senhor, discernimento, Senhor, para o Teu povo, porque estes olhos verão
aos enfraquecidos, dá força, Pai. Oh Pai, dá força aos desesperançados, conceda esperança. Oh Deus, faça algo a pessoas, Senhor, desacreditadas de Ti. Por isso, Senhor, faz brotar, Pai, faz brotar. Oh Deus, e durante essa semana, quando o Senhor mostrar algo, oh Pai, que ali gere a fé genuína, porque muitos estão precisando disso, Pai. Muitos estão necessitados disso, diante de tantas coisas ruins que aconteceram, tanto sofrimento. Oh Pai, faça acontecer, porque nós acreditamos que Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu abençoo o lar, eu abençoo a casa, eu abençoo o emprego. Ó Deus, aos autônomos, Senhor, desta igreja, conceda clientes, Pai. Ó Deus, aos prestadores de serviços, Pai, esteja ali, Senhor, abençoando as suas mãos. Aos empresários, ó Deus, esteja ali, Senhor, abençoando, Senhor, aquele local. Aos trabalhadores, Deus, esteja, Senhor, abrindo portas, esteja, Senhor, trazendo à existência o que não existe, promoções, oh Deus, bonificações, oh Deus, o Senhor disse que este ano é o ano do favor do Rei, oh Pai, mas o Senhor também disse que nós precisamos estar diante do Teu trono, e a palavra diz que diante do trono de Deus, só alguns que querem podem chegar. Mas o Senhor estende o seu cetro e diz: você pode entrar com ousadia diante do trono de Deus. Recebe essa palavra no teu coração. Você pode entrar com ousadia. Sabe o que é entrar com ousadia, meu irmão? É você saber que você é filho. Você pode chegar diante do Pai e você pode conversar com Ele livremente. Livremente. Exponha, fale. Peça, peça, peça. Eu abençoo, Pai, estas vidas. Oh Deus, mentes a qual o inimigo tem, Senhor, agido. Oh Deus, seja aberta em nome do Senhor Jesus. Eu toco, Senhor, oh Deus, o ventre, Pai. Eu toco, Senhor, para que o milagre venha acontecer. A Tua palavra, Senhor, diz que Tu és um Deus de milagres. Oh Pai, vem com vento impetuoso e sopra, Pai, nesse lugar. Sopra, Senhor, trazendo vida. Sopra, Senhor, trazendo esperança, Pai. Sopra, Senhor, alinhando pensamentos. Sopra, Pai, tirando, Pai, oh Deus, tudo aquilo que o inimigo tem trazendo. Sopra, tirando depressão. Oh Deus, cumpra, Senhor, as promessas a qual o Senhor fez para os Teus filhos, Pai. Cumpra, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Obrigado por tudo, Jesus. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. Recebe no seu lar, recebe no teu corpo físico, recebe na tua mente, recebe habilidades em nome do Senhor Jesus. Os seus olhos verão, igreja. Os seus olhos verão. Dê a melhor salva de palmas para Ele. Pode se assentar, irmão.